Seus métodos são ultrapassados e ineficientes, declarou ele, olhando para seu diploma emoldurado, além de mim. Precisamos de abordagens modernas. Meu nome é Ethan Crowley, tenho 58 anos, e até 10 minutos atrás, era o administrador sênior de sistemas do St. James Medical Center em Cedar Rapids, Iowa. 15 anos mantendo o ritmo digital de um hospital com 300 leitos. Acabaram com uma reunião de 20 minutos. Blake Winter estava sentado atrás do que costumava ser a mesa do Dr. Harrison. 42 anos, com MBA e nenhuma formação médica. 4 meses como nosso novo diretor e já dando o seu melhor. Seu consultor, Devon, estava parado perto da janela, com os polegares dançando no celular, provavelmente atualizando seu LinkedIn antes mesmo de eu sair do prédio. A equipe de consultoria supervisionará a transição para arquitetura baseada em nuvem, continuou Blake. Preparamos um pacote de indenização, 2 meses de salário, um acordo padrão de confidencialidade. Assenti, sentindo o peso do crachá de identificação contra o peito. 15 anos e nenhum sistema travou durante minha gestão. Nem durante o susto do ransomware de 2018. Nem durante a falha da rede elétrica de 2020. Nem mesmo durante os cortes no orçamento, quando perdi metade da minha equipe e consegui manter tudo funcionando trabalhando 80 horas por semana. A equipe de segurança irá acompanhá-lo até a coleta de seus pertences pessoais, disse Blake, deslizando uma pasta sobre a mesa. Precisaremos do seu cartão de acesso e credenciais. Desprendi meu crachá e o coloquei sobre a mesa. As senhas mestras estão na unidade segura, todas devidamente documentadas. Excelente. Blake sorriu pela primeira vez. Fico feliz que você esteja sendo razoável sobre isso, Ethan. Mudar é difícil, mas necessário. Olhei para Devon, talvez com 30 anos, já se adiantando para pegar minha cadeira. Ele não havia me feito uma única pergunta sobre nossos sistemas durante sua avaliação de 3 semanas. Há algo mais? Perguntou Blake. Eu deveria ter contado a ele sobre os patches personalizados que criei. Deveria ter mencionado a integração entre o sistema antigo da farmácia e os registros dos pacientes. Deveria tê-lo alertado sobre os protocolos de backup especializados. Em vez disso, eu disse, não, nada mais. Saí com segurança. Passei pelas enfermeiras que me ligaram às 3 da manhã quando os sistemas falharam. Passei pelo balcão de agendamento cirúrgico onde eu mesmo reconstruí o banco de dados após uma corrupção. Passei por 15 anos de serviço tranquilo e confiável. No estacionamento, entrei na minha caminhonete, coloquei minha caixa de papelão com fotos de família e canecas de café no banco do passageiro e fui embora sem olhar para trás. Eles não queriam minha experiência. Queriam minha ausência. Levaria exatamente uma semana para que percebessem o que haviam perdido. Comecei no St. James logo após meu aniversário de 50 anos. A transição da tecnologia privada para a saúde não era meu plano, mas a economia despencou e os tratamentos contra o câncer de Catherine não eram baratos. O hospital oferecia estabilidade e um seguro de saúde decente. Então, aceitei o emprego e aprendi sobre sistemas médicos. Do zero. Naqueles primeiros anos, trabalhei ao lado do Dr. Harrison, o antigo diretor. Ele entendia o que importava. Painéis sofisticados não salvam vidas, Ethan. Ele dizia, confiabilidade, sim. Então, construí sistemas confiáveis, backups redundantes, sistemas de segurança contra falhas, substituições manuais quando necessário. Não eram bonitos, mas à prova de balas. Pulei férias quando a plataforma de prescrição eletrônica precisou de atualização. Perdi a formatura da minha filha Mega na faculdade para lidar com uma migração emergencial de servidor. Catherine entendia. Você está mantendo as pessoas vivas, ela dizia antes que o câncer a levasse, 8 anos atrás. O hospital se tornou minha vida. A equipe se tornou minha família. A enfermeira Jacobs, da oncologia, que sempre me trazia café quando as atualizações do sistema atrasavam. O Dr. Patel, da cardiologia, que passava por lá com donuts nas manhãs depois que eu corrigia um problema crítico. Até a zeladora Louise, que me fazia companhia durante as janelas de manutenção noturna. As coisas mudaram quando o Dr. Harrison se aposentou no inverno passado. A diretoria trouxe Blake Winters de uma rede de hospitais chiques em Chicago. A primeira coisa que ele fez foi agendar uma auditoria de eficiência. Percebi as rachaduras imediatamente. Blake nunca compareceu aos briefings de TI. Nunca perguntou sobre a arquitetura do nosso sistema. Apenas assentia impacientemente durante as reuniões, olhando o relógio. Então vieram Devon e sua equipe de consultores com suas camisas polo combinando e chavões. Transformação digital,
migração para a nuvem, modernização do sistema. Tentei explicar nossa configuração especializada. O sistema de registro de pacientes interage com 17 plataformas diferentes, eu disse a eles. Algumas comerciais, algumas personalizadas. Tivemos que criar um sistema especializado. Lidamos com dezenas de migrações de hospitais, Devon interrompeu. É tudo padrão. Os sinais de alerta continuavam piscando. Gráficos mapeando nossos sistemas apareceram nas paredes da sala de conferências, mas eles deixaram seções inteiras da infraestrutura de lado. Perguntas sobre conexões críticas ficaram sem resposta. Meus e-mails descrevendo os protocolos de segurança receberam agradecimentos educados, mas nenhuma pergunta complementar. Numa sexta-feira, encontrei empreiteiros medindo meu escritório. Só planejando as reformas, disse o empreiteiro, sem me olhar nos olhos. Fui para casa e atualizei meu currículo naquela noite. Algo me dizia para me preparar, mas parte de mim não conseguia acreditar que eles tinham removido a única pessoa que entendia como cada peça se encaixava. Eu estava errado. Eles não queriam apenas um novo sistema. Queriam uma nova história, uma sem o velho que ficava lembrando-os dos riscos. A verdade me atingiu 2 dias após a demissão. Sentado na minha sala de estar, cercado por anúncios de empregos classificados e comida pela metade, meu telefone não parava de vibrar com mensagens da equipe do hospital. Qual é o processo de backup para agendamento cirúrgico mesmo? Mandou uma mensagem para Alain, do TI. Onde está a configuração da interface da farmácia? Perguntou Denise, a administradora do banco de dados. Eu não respondi. Meu acordo de rescisão foi claro. Sem assistência não autorizada. A constatação não foi de satisfação ou alívio. Foi uma certeza fria e pesada. Eles não tinham ideia do que tinham feito. Nossos sistemas hospitalares não eram apenas softwares que você podia trocar, como trocar uma lâmpada. Eram organismos vivos interconectados que eu havia cultivado por 15 anos. Interfaces personalizadas entre plataformas de fornecedores incompatíveis. Soluções alternativas para requisitos regulatórios. Processos manuais onde a automação falhava. Eu documentei tudo. Claro, centenas de páginas de especificações técnicas, notas de configuração, procedimentos de emergência, tudo arquivado corretamente no cofre seguro. Dirigir. Mas a documentação não poderia substituir a compreensão. Não poderia substituir 15 anos de conhecimento institucional. Não poderia me substituir. Meu telefone tocou. O número do Blake. Deixei cair na caixa postal. Ethan, estamos com problemas de integração com o sistema da farmácia. Só uma pergunta rápida. Me liga de volta. Apaguei a mensagem e me servi de mais uma xícara de café. Mais 3 ligações chegaram naquele dia, cada mensagem de voz mais urgente que a anterior. Apaguei todas. Naquela noite, o Dr. Patel ligou do seu telefone pessoal. Ethan, você ouviu o que aconteceu hoje? O pronto-socorro não conseguiu acessar o histórico do paciente para um caso de trauma. Tive que ligar diretamente para os hospitais anteriores. Levei 40 minutos para obter informações sobre alergias a medicamentos. Fechei os olhos. Ninguém se machucou. Não desta vez, disse ele. Mas a nova equipe do Blake está com dificuldades. Eles estão falando em voltar temporariamente aos registros em papel. Senti uma estranha quietude me dominar. Não vingança, não satisfação, apenas clareza. Por 15 anos, fui invisível quando as coisas funcionavam perfeitamente. Minhas noites sem dormir, eventos familiares perdidos e constantes vigilâncias significava que o hospital funcionava sem problemas, que os médicos podiam tratar os pacientes, que os enfermeiros podiam administrar os medicamentos certos, que vidas podiam ser salvas. Tudo o que importava era manter o sistema funcionando, e agora o sistema estava falhando. Sinto muito ouvir isso, eu disse cuidadosamente. Blake tem perguntado se alguém tem suas informações pessoais de contato, continuou o Dr. Patel. A equipe de consultores parece sobrecarregada. Pensei no servidor de backup especializado escondido atrás de um painel de manutenção na sala de servidores, na documentação em papel no cofre contra incêndio do meu antigo escritório, nas cadeias de autenticação que começariam a expirar em exatamente 12 dias sem renovação manual. Desejo-lhe sorte, eu disse. Depois de desligar, fui até minha mesa e peguei um cartão de visita que eu guardava há anos. Jennifer Walsh, diretora de tecnologia do Riverside Medical Center. Ela tentou me recrutar 3 vezes ao longo dos anos. Eu não queria vingança. Eu só queria estar em um lugar onde minha experiência fosse valorizada. Peguei o telefone e disquei. Na segunda-feira de manhã,
minha caixa de entrada de e-mail explodiu. 17 mensagens de Blake com assuntos cada vez mais desesperados. Linhas. Pergunta rápida sobre o banco de dados de pacientes. Falha urgente no sistema de cardiologia. Crítico. Preciso de assistência emergencial. Li todos, mas não respondi a nenhum. Meu acordo de rescisão não me obrigava a consertar a bagunça. O último e-mail finalmente abandonou toda a pretensão. Ethan, diga o seu preço de consultor. O que você quiser. Precisamos de você de volta o mais rápido possível. Eu estava na metade da redação de um declínio muito profissional quando a campainha tocou. Blake Winter estava na minha varanda. Amarre um dedo, olhos vermelhos. Ethan, disse ele, forçando um sorriso. Obrigado por me receber. Podemos conversar. Deixei-o entrar, ofereci café e esperei. Tivemos algumas complicações inesperadas com a transição do sistema, começou ele, segurando sua caneca. A equipe de Devon está trabalhando 24 horas por dia, mas há aspectos da sua arquitetura que estão se mostrando desafiadores de navegar. Assenti. Documentei tudo minuciosamente. Sim, a documentação está lá, mas ele se inclinou para frente. Algumas dessas personalizações, essas interconexões entre sistemas, são bastante únicas. Tradução. Eles não conseguiam entender 15 anos de trabalho especializado em 5 dias. Ontem, a oncologia perdeu o acesso aos protocolos de tratamento por 6 horas, continuou Blake. No dia anterior, o faturamento e a verificação do seguro caíram completamente. Estamos enfrentando sérios problemas de conformidade, potenciais preocupações com a segurança do paciente. Eu tomei um gole. Meu café. Parece que a modernização está indo bem. Seu rosto se contraiu. Ethan, estou preparado para lhe oferecer um contrato de 6 meses como consultor de implementação. O dobro do seu salário anterior. Precisamos da sua ajuda na transição. A oferta era quase um insulto. Depois de me demitir, ele esperava que eu voltasse e treinasse meus substitutos adequadamente. Receio já ter aceitado outra posição, eu disse. A caneca de café de Blake congelou a meio caminho de seus lábios. Outra onde? Riverside Medical Center. Riverside. Mas eles são nossos concorrentes diretos. Sim. Blake pousou a caneca. Ethan, seja razoável. Você construiu esses sistemas. Você os conhece melhor do que ninguém. Estamos falando de atendimento ao paciente. Isso doeu porque era para doer. 15 anos, eu colocava o atendimento ao paciente acima de tudo. Minha família, minha saúde, minha vida. Concordo, eu disse cuidadosamente. O atendimento ao paciente é primordial. É por isso que recomendei não apressar uma migração de sistemas sem um planejamento de transição adequado. Acredito que esse e-mail esteja incluído na minha documentação. O rosto de Blake corou. A diretoria queria ação imediata. A modernização é necessária para o nosso longo prazo. Começo na Riverside na próxima segunda-feira. Interrompi. Desejo a você e sua equipe boa sorte. Ele se levantou, o desespero substituído pela raiva. Seu pacote de rescisão inclui uma cláusula de não concorrência. Você não pode trabalhar para um concorrente por 6 meses. Sorri pela primeira vez. Na verdade, não inclui. Pedi ao meu advogado que revisasse antes de assinar. Há um acordo de confidencialidade, mas não há acordo de não concorrência. Sou livre para trabalhar onde eu escolher. A expressão de Blake se obscureceu. Isso é sobre vingança, não é? Nos fazer sofrer porque eu deixei você ir. Fui até a porta e a abri. Isso é sobre encontrar um lugar que valorize 15 anos de experiência em vez de descartá-los como ultrapassados e ineficientes. Boa sorte com sua modernização, diretor Winters. Depois que ele saiu, sentei-me e terminei meu café. Não me senti triunfante ou vingativo, apenas cansado e um pouco triste. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Dr. Patel. Administração em pânico total. 3 departamentos a menos. Reunião de emergência do conselho foi convocada. Não respondi, mas salvei a mensagem, não como um troféu. Como um lembrete do que acontece quando a experiência é tratada como obsoleta. Na quinta-feira, o noticiário local já havia noticiado a história. Falhas no sistema assolam o Centro Médico St. James. Atendimento ao paciente afetado. Observei da minha sala de estar enquanto um repórter estava do lado de fora do hospital onde passei 15 anos.
Fontes dentro do St. James confirmaram que vários departamentos sofreram falhas tecnológicas após uma recente mudança na liderança de TI. O repórter disse que o hospital foi forçado a implementar protocolos de emergência em papel enquanto especialistas trabalham para restaurar sistemas críticos. Meu telefone tocou. Jennifer Walsh, de Riverside. Ao ver as notícias sobre o St. James, ela disse: "Você está bem?" "Estou bem", respondi, ansiosa para começar na segunda-feira. Sobre isso, Jennifer disse: "Acabei de receber uma ligação muito interessante de alguém do conselho do St. James, o Dr. Elaner Hughes. Lembro-me do Dr. Hughes, chefe de cirurgia, um dos poucos membros do conselho que realmente entendia o que minha equipe fazia. O que ela queria? Para verificar se você aceitou nossa oferta", disse Jennifer. "E para me contar algumas coisas interessantes sobre a situação no St. James." Eu me endireitei. "Que coisas?" Aparentemente, o diretor Winters não decidiu substituí-la por impulso. Ele trabalha com o Helix Solutions Group há meses. O nome me atingiu como um soco. A Helix Solutions era uma empresa de tecnologia para a saúde conhecida por assumir as operações de TI de hospitais e, em seguida, aumentar os preços quando os sistemas passaram a depender de suas plataformas proprietárias. Blake contratou seus consultores como parte de um acordo maior. Jennifer continuou: "A Helix ofereceu uma economia inicial significativa ao conselho. Se o St. James convertesse para a plataforma deles, Blake receberia um bônus de desempenho pela redução de custos." As peças se encaixaram. Minha demissão não foi por modernização. Foi por abrir caminho para uma aquisição corporativa de nossos sistemas. O conselho não entendeu completamente as implicações técnicas, acrescentou Jennifer. Eles confiaram na avaliação de Blake de que a transição seria tranquila. Pensei nos sistemas especializados que eu havia construído. Sistemas que priorizavam o atendimento ao paciente em detrimento da eficiência corporativa. Sistemas construídos para atender médicos e enfermeiros, não departamentos de cobrança. Quão ruim é realmente? Perguntei. Jennifer fez uma pausa. O Dr. Hill disse que eles tiveram que encaminhar pacientes de emergência para outros hospitais. As unidades de terapia intensiva seguem protocolos manuais. O Escritório Estadual de Conformidade está investigando. Fechei os olhos. Não era isso que eu queria. Eu nunca quis que os pacientes sofressem. Tem mais, disse Jennifer. O Dr. Hughes mencionou que, antes de apresentar a proposta da Helix, Blake pediu a todos os chefes de departamento que assinassem uma avaliação tecnológica. A avaliação alegava que seus sistemas estavam obsoletos, fora de conformidade e com alto risco de falha. Isso não é verdade, eu disse. A raiva finalmente transbordando. Passamos em todas as auditorias de conformidade. Tivemos 99,98% de disponibilidade no ano passado. O Dr. Hughes sabe disso agora. O conselho está percebendo que foi enganado. Depois de desligar, abri meu laptop e encontrei um e-mail da própria doutora Hughes, enviado 1 hora antes. Ethan, devo um pedido de desculpas a você. O conselho aprovou a reestruturação de TI de Blake com base em informações incompletas e enganosas. Desde então, descobrimos que os sistemas desatualizados que você mantinha estavam, na verdade, excedendo todos os padrões do setor em termos de confiabilidade e segurança. Blake e Helix nos apresentaram comparações falsas e métricas de desempenho manipuladas para justificar a mudança. A situação se tornou tão grave que convocamos uma reunião de emergência do conselho para amanhã de manhã. Gostaria de convidá-lo a participar e compartilhar sua perspectiva. Sem compromisso, mas muitos de nós gostaríamos de ouvir diretamente de você. Independentemente da sua decisão, quero que saiba que muitos de nós agora entendemos o desserviço que foi feito a você e ao nosso hospital. Atenciosamente, Elanar Hughes, M.D. Recostei-me, deixando a verdade se estabelecer. Não se tratava apenas de demitir um funcionário leal. Tratava-se de desmantelar deliberadamente um sistema funcional visando lucro. Cheguei à sala de reuniões do hospital na sexta-feira de manhã exatamente 15 minutos mais cedo, da mesma forma que cheguei para todas as reuniões durante meus 15 anos de trabalho. Vários membros do conselho já estavam lá, incluindo o Dr. Hughes, que me cumprimentou com um aperto de mão e um aceno de agradecimento. Obrigada por vir, Ethan, disse ela. Eu não tinha certeza se você faria isso. Nem eu, admiti. A sala se encheu rapidamente. Chefes de departamento, administradores e médicos com quem trabalhei por anos. Blake chegou por último, parando de repente quando me viu sentado à mesa. O consultor da Helix, Devon, vinha atrás dele,
parecendo consideravelmente menos confiante do que no dia em que fui demitido. A doutora Hughes abriu a reunião. Estamos aqui para abordar as falhas contínuas do sistema e reavaliar nosso relacionamento com a Helix Solutions. Ela se virou para mim. O Sr. Dr. Crowley gentilmente concordou em fornecer sua avaliação da situação. Todos os olhares se voltaram para mim. Por 15 anos, trabalhei silenciosamente nos bastidores, resolvendo problemas sem ser reconhecido. Agora eu era o centro das atenções. Os sistemas do St. James foram construídos ao longo de 15 anos para atender a necessidades específicas. Eu comecei. Cada personalização, cada interface, foi criada para resolver um problema real enfrentado pela equipe médica. Não eram sistemas desatualizados. Eram ferramentas especializadas. Abri meu laptop e o conectei ao projetor. Na tela apareceu a documentação que eu havia mantido meticulosamente. Centenas de páginas detalhando todos os aspectos da infraestrutura digital do hospital. Tudo o que é necessário para manter esses sistemas está aqui. Eu disse documentação completa, procedimentos de contingência, protocolos de segurança. O problema não é a documentação. O problema é que a plataforma da Helix não é compatível com os sistemas especializados dos quais este hospital depende. Blake interrompeu. Os problemas de compatibilidade são temporários. A Helix implementou suas soluções com sucesso em dezenas de hospitais. Abri meu segundo documento, uma comparação detalhada que preparei durante a noite. Estes são os hospitais onde a Helix implementou sua plataforma. Notou alguma coisa? O Dr. Patel se inclinou para a frente. São todas instalações novas ou construções recentes. Exatamente. Eu disse que a Helix funciona bem em hospitais construídos do zero em sua plataforma, mas adaptar seu sistema a hospitais estabelecidos com requisitos legados é onde eles enfrentam dificuldades. Virei-me para encarar Blake diretamente, o que a Helix sabia antes de vir para cá. Suas próprias especificações técnicas, que destaquei, mostram as incompatibilidades com nossos sistemas de farmácia e radiologia. Os membros do conselho trocaram olhares. O Dr. Hughes se virou para Blake. Você sabia dessas incompatibilidades quando recomendou o Helix? A confiança de Blake vacilou. A avaliação indicava que quaisquer desafios de transição seriam mínimos, e a avaliação que você supervisionou pessoalmente, interrompi, abrindo um e-mail que recebi de um ex-colega. A mesma avaliação em que você instruiu a equipe a enfatizar as vulnerabilidades do sistema e minimizar as métricas de estabilidade. A sala ficou em silêncio. Eu não vim em busca de vingança, mas sim pela verdade. O fato é, continuei, que o St. James não pode funcionar na plataforma do Helix sem sacrificar os fluxos de trabalho especializados que tornam este hospital excepcional. Não sem anos de planejamento cuidadoso da transição. A doutora Hughes olhou para os colegas. Acredito que já ouvimos o suficiente para tomar uma decisão informada. Blake se levantou. Você não pode estar seriamente considerando abandonar a modernização com base na opinião de um ex-funcionário descontente. O Dr. Patel se manifestou. Desviamos 67 pacientes de emergência na semana passada. 3 cirurgias foram adiadas. Os erros na administração de medicamentos aumentaram 12%. Essas não são opiniões, Diretor Winters. São fatos. O conselho votou 20 minutos depois. O contrato da Helix seria rescindido imediatamente. Um plano de restauração emergencial seria implementado para retornar aos sistemas anteriores. Enquanto eu guardava meu laptop, o Dr. Hughes se aproximou de mim. A diretoria tem outra proposta para você, Ethan, se estiver disposto a ouvi-la. Olhei para Blake, parado, derrotado, perto da porta. Estou ouvindo, eu disse. 3 semanas depois, entrei pela entrada principal do hospital usando um novo crachá de identificação. Ethan Crowley, diretor de tecnologia. A reviravolta não tinha sido fácil. A equipe do Helix havia feito mudanças significativas antes de sair, algumas das quais corromperam bancos de dados importantes. Minha nova equipe, uma mistura de antigos colegas e novos talentos, trabalhou 24 horas por dia restaurando sistemas, reconstruindo interfaces e recuperando dados. Blake havia partido, buscando outras oportunidades. De acordo com o anúncio oficial, eu não havia pedido sua remoção, mas não fiquei triste em vê-lo partir. Parei no posto de enfermagem da cardiologia, onde a enfermeira Jacobs abriu um sorriso. Os sistemas estão funcionando perfeitamente novamente, ela disse. Os registros dos pacientes carregando em menos de 2 segundos. Que bom ouvir isso, respondi. Algum outro problema?
Não desde que você voltou. Uma diferença de noite e dia. Enquanto eu continuava minhas rondas, o Dr. Patel me acompanhou. Indo para a reunião do conselho? Assenti. Revisão trimestral de tecnologia. A primeira com você na mesa grande, em vez de ficar parado no canto com uma apresentação de slides. Ele observou. Entramos na sala de reuniões onde a liderança do hospital estava reunida. O Dr. Hughes, agora diretor interino, acenou para mim. Sr. Crowley, estamos ansiosos para ouvir o relatório do seu departamento. Conectei meu laptop ao projetor. Na tela apareceu um painel simples mostrando o desempenho do sistema, estatísticas de tempo de atividade e métricas de comparação de antes e depois do desastre do Helix. A recuperação foi concluída. Afirmei que todos os sistemas foram restaurados sem perda de dados. Implementamos salvaguardas adicionais contra interrupções semelhantes no futuro. O Dr. Hughes estudou as métricas e as iniciativas de modernização com as quais o diretor Winters estava tão preocupado. Mudei os slides para mostrar meu roteiro de tecnologia de 5 anos. Um plano cuidadoso e metódico para evoluir nossos sistemas sem comprometer o atendimento ao paciente. A verdadeira modernização, eu disse, não substitui o que funciona. Ela se baseia nisso. O conselho aprovou o plano por unanimidade. 6 meses depois, eu estava sentado na varanda dos fundos com uma xícara de café, observando o pôr do sol. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jennifer Walsh, da Riverside. Ouvi dizer que o St. James recebeu o Prêmio Regional de Excelência em Tecnologia da Saúde. Parabéns, quase colega. Sorri e respondi. Obrigado. Desculpe pela mudança de carreira de última hora. Sem ressentimentos. Você estava onde precisava estar. Ela estava certa. Meu lugar era no St. James, embora não no mesmo papel invisível que ocupei por 15 anos. Como CTO, agora eu tinha voz ativa nas decisões que afetavam o atendimento ao paciente. Eu tinha um lugar à mesa onde podia defender os sistemas que importavam. O hospital havia aprendido a lição da maneira mais difícil. Experiência não podia ser substituída por chavões. Lealdade não podia ser descartada como ultrapassada. Rolei a galeria da minha câmera até encontrar uma foto tirada no jantar de agradecimento aos funcionários da semana passada. Minha equipe reunida, uma mistura de veteranos e novatos, cada um trazendo perspectivas valiosas. A placa na mesa reconhecendo a contribuição do nosso departamento para o atendimento ao paciente. Nos 15 anos anteriores à minha demissão, nunca fui publicamente reconhecido por manter o hospital funcionando. Agora, minha expertise era visível, respeitada, valorizada. Eu pensava em Blake ocasionalmente, me perguntando se ele havia aprendido alguma coisa com a experiência. A última notícia que tive foi que ele havia aceitado um cargo em uma startup de saúde que prometia uma ruptura revolucionária na administração hospitalar. Algumas lições são mais difíceis de aprender do que outras. Meu novo crachá estava na mesa ao meu lado. Peguei-o, passando o polegar pelo título, Diretor de Tecnologia. Não apenas o homem que mantinha as luzes acesas, mas o homem que ajudou a guiar o futuro do hospital. Eu não queria vingança. Eu queria reconhecimento, não do meu ego, mas da verdade de que a experiência importa. Que algumas coisas não podem ser substituídas, reembaladas ou interrompidas sem consequências. Às vezes, a abordagem mais inovadora é simplesmente respeitar o que já funciona.